porque aqui você já sabe, toda quinta-feira um pouquinho de ética profissional para o seu exame de ordem e para a sua atividade profissional. Nós já falamos nas últimas quintas-feiras sobre advogado associado e sobre sociedade de advogados. E hoje a cereja do bolo é advogado empregado. Então pega papel, caneta, abre o Estatuto da Advocacia, o Regulamento Geral da OAB, porque o assunto é bem importante. É isso mesmo. Então hoje nós vamos falar as peculiaridades sobre o advogado empregado. Vamos falar sobre alguns artigos que estão lá no nosso estatuto e também no regulamento geral. Então vem com a gente! Advogado empregado. A gente primeiro precisa esclarecer para vocês que essa relação de emprego é uma relação de emprego diferenciada, porque ela tem o seu regramento específico e próprio. Então lá no artigo 18 do nosso estatuto diz o seguinte: a relação de emprego, na qualidade de advogado, não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional inerentes à advocacia. Aqui nós estamos falando da subordinação mitigada. Professora, mas o que é isso? Significa que o advogado vai ter sim que cumprir aquelas regras de conduta da empresa ou da banca de advocacia que ele pertence. No entanto, essa questão técnica, se ele vai interpor um recurso, se ele vai escrever com uma letra, se ele vai utilizar essa jurisprudência ou a outra, isso é independência técnica dele e ele tem realmente essa autonomia. O parágrafo único do artigo 18 diz o seguinte: o advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal dos empregados fora da relação de emprego. Aqui a gente pode adicionar para vocês duas situações. Aquela em que o advogado não pode falar: olha, preciso pagar um boleto no banco, você vai lá e paga para mim? Não, o advogado ele foi contratado para fazer aquela função técnica. Tampouco se o advogado ou a empresa fala: estou no divórcio, isso é algo pessoal meu, faz isso para mim. Também não é essa a função do advogado empregado. Ele é contratado para aquela função específica, naquele departamento ou com aquelas ações em que ele vai ter realmente ali as atribuições para fazer. E aí lá no artigo 19, a gente vai falar um pouquinho sobre como que funciona esse salário do advogado empregado. Então fala o seguinte: o salário mínimo profissional do advogado será fixado em sentença normativa. Agora anota essa palavra: salvo se ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. E aqui a gente precisa fazer algumas explicações para vocês. Alguns estados existem leis específicas para dizer qual é o piso salarial. E fazendo uma pesquisa, nós temos para vocês que no nosso estado, Mato Grosso, nós temos a Lei Estadual 9.833 de 2012. Lá ela traz qual é o piso salarial do advogado empregado. No entanto, várias cidades, estados não possuem uma lei específica. Nesse caso, se não está na convenção ou no acordo, aí será o caso da sentença normativa. E para vocês terem uma ideia, aqui no Mato Grosso, o piso salarial em 2020 para 20 horas semanais, que a gente já vai explicar isso para vocês, é de R$ 1.625,47. Agora, já aquele advogado empregado que pode trabalhar ali com 40 horas semanais, é R$ 2.745,58. E aí a gente entra justamente na jornada de trabalho para entender por que 20 horas e por que 40 horas semanais. O artigo 20 do Estatuto da Advocacia vai dizer que a jornada de trabalho do advogado empregado no exercício da profissão não poderá exceder a duração diária de 4 horas contínuas ou 20 horas semanais, salvo acordo ou convenção coletiva ou em caso de dedicação exclusiva. O que isso quer dizer para nós? Que, em regra, a jornada de trabalho do advogado empregado são 20 horas semanais, 4 horas diárias. E nas outras 4, o advogado tem a sua independência profissional, a sua autonomia profissional. Mas ele pode trabalhar 8 horas diárias, 40 semanais? Pode, desde que ele tenha, então, um contrato de dedicação exclusiva, que a gente já vai dizer onde está lá no Regulamento Geral da Advocacia. O parágrafo 1º desse artigo 20 vai trazer pra gente que considera-se também como período de trabalho, e isso é muito importante para o cômputo dessas horas diárias ou semanais, o tempo em que esse advogado estiver à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens no seu escritório ou atividades externas, sendo reembolsadas as despesas feitas com transporte, hospedagem e alimentação.
Esse parágrafo é muito interessante porque nesse período especial que nós estamos vivendo da pandemia, nós podemos perceber como é essa jornada de trabalho computado, em que nós estamos dentro das nossas casas, atuando em home office. Então, os advogados empregados, né, entra no cômputo das suas horas o tempo que eles estão à disposição do empregador, mesmo que não seja dentro do escritório do seu empregador, que seja dentro de suas casas. Então, aquele período que o advogado empregado está lá no fórum, aguardando a audiência, aquele período que ele está acompanhando uma diligência, esse período também é computado como tempo de trabalho. Então, essa é a regra, certo? Muito bem. Mas lá no artigo 20 do Regulamento Geral da Advocacia, fala que considera-se de dedicação exclusiva o regime de trabalho que for expressamente previsto em contrato individual de trabalho. E em caso de dedicação exclusiva, o parágrafo único vem dizer que serão remuneradas como extraordinárias as horas trabalhadas que excederem a jornada normal de 8 horas. Então, a jornada do advogado empregado, ela em regra é 20 semanais, 4 diárias, mas se ele tiver um contrato de dedicação exclusiva, então serão 8 diárias, 40 horas semanais. O que ultrapassar disso são horas extraordinárias. E agora você vai entender como é o cálculo das horas extraordinárias do advogado empregado. Quando a gente começa a falar de hora extra, adicional noturno, é importante a gente lembrar a vocês que esse tema é muito relevante porque nós temos um grande número de advogados e de jovens advogados. Então, entre aquelas opções, home office, advogado associado, o advogado empregado acaba sendo uma dessas possibilidades. Por quê? Em razão da estabilidade e também de alguns benefícios que o advogado pode ver na advocacia de forma sendo empregado, que a gente já vai também trazer para vocês. Então, lá no parágrafo 2º diz o seguinte: as horas trabalhadas que excederem a jornada normal serão remuneradas por um adicional não inferior. Anotem essa parte se você vai prestar o exame de ordem, porque é onde o examinador, ele às vezes entra com uma pegadinha ali para confundir você. A 100% sobre o valor da hora normal, mesmo havendo contrato escrito. O que significa isso? O advogado, ele pode fazer hora extra? Pode. No entanto, o percentual que ele vai receber não pode, em nenhuma hipótese, mesmo que no contrato tiver uma previsão que será 80% do valor da hora dele. Não pode. No mínimo, 100% do valor da hora normal de trabalho. E aí no parágrafo 3º diz o seguinte, aqui, gente, aqui é onde mora, eu acho que a maior das pegadinhas quando vai se fazer o exame de ordem. As horas trabalhadas no período das 20 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte serão remuneradas como noturnas, acrescida do adicional de 25%. Lá na CLT, nós temos um regramento que é geral para os trabalhadores que estão subordinados. Mas quando a gente fala de advogado empregado, nós estamos falando de uma relação de emprego sui generis, que tem realmente esse regramento próprio. Então, qual vai ser aí, qual é a hora do adicional que o advogado vai ter direito? É das 20 horas às 5 horas do outro dia. E qual que será esse percentual? 25%. E aí a gente entra numa questão muito importante na advocacia de forma empregada, que são os honorários de sucumbência. E aí existem dispositivos legais tanto no Estatuto da Advocacia quanto no Regulamento Geral. Então lá no Regulamento Geral da OAB, no artigo 14, vai dizer que os honorários de sucumbência, por decorrerem do exercício da advocacia e só acidentalmente da relação de emprego, não integram salário ou a remuneração, não podendo ser considerados para fim de efeitos trabalhistas ou previdenciários. Então, os honorários de sucumbência que esse advogado empregado receber não entra no ponto de férias, décimo, né? De todos os efeitos trabalhistas e previdenciários, recolhimento de INSS, FGTS e tudo mais. Os honorários de sucumbências, o parágrafo único vai nos trazer, dos advogados empregados, constituem um fundo comum, cuja destinação é decidida pelos profissionais integrantes do serviço jurídico da empresa ou seus representantes. Perceba que esse parágrafo único, ele casa muito bem com o artigo 21 do Estatuto, que vai dizer o seguinte, que nas causas em que for parte o empregador ou a pessoa, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados. E no parágrafo único, os honorários de sucumbência percebidos pelo advogado empregado da sociedade serão partilhados entre ele e a empregadora conforme estabelecido em acordo. Perceba, o advogado empregado, ele tem direito a honorário de sucumbência? Tem direito. Qual é a porcentagem? Depende. Qual é o valor? Depende. Aonde isso vai estar disposto? No contrato de trabalho ou estabelecidas em acordo individual ou coletivo dentro da sociedade.
Então, perceba, o regulamento geral vai dizer que esses honorários de sucumbência destinados aos advogados empregados dessa sociedade vão estabelecer um fundo comum, ou seja, vai juntar ali no bolo e serão partilhados entre todos os advogados empregados que atuaram naquela causa, naquele processo. Partilhados da forma estabelecida no contrato de trabalho ou no acordo. E aí, o caput do artigo 21 vai dizer que nas causas em que esse advogado empregado atuou para o empregador, né, os honorários são devidos a ele. Por quê? Lembra que a professora Cintia já explicou lá no começo que quando se trabalha para o empregador ou quando trabalha para a sociedade, essa atuação não constitui a relação de emprego? É a mesma coisa aqui. Em razão de não constituir essa relação de emprego, esses honorários de sucumbências nessa atuação específica para o empregador são devidas ao advogado empregado que atuou de forma na sua totalidade, por essa atuação não integrar a sua relação de emprego. Ficou claro, gente? Manda direct, manda e-mail para nós. Se tiver alguma dúvida, temos o maior prazer de responder. Espero que vocês tenham gostado, né, e aprendido um pouquinho mais sobre a advocacia empregada, que é muito importante porque é uma das formas que pode constituir o seu andamento profissional. Exatamente. E se você tiver alguma dúvida sobre os outros tipos que nós já falamos, sociedade de advogados, advogado autônomo, você já dá uma olhadinha nos outros momentos éticos, às vezes para decidir o que é melhor fazer daqui para frente também. Esperamos que vocês tenham gostado. Semana que vem estaremos aqui novamente. Advogadas do Futuro, Vem com a gente!